Vocês conseguiram fazer algum exercício? Aliás, exercício eu não passei, né? Conseguiram fazer algum daqueles códigos da aula passada? Aliás, aula retrasada, né? Qual deles? A gente parou no sobrecarga pré-fixado, né? A gente viu a classe ponto. Conseguiram, na verdade foi só esse código, né? Que a gente viu assim. Conseguiram reproduzir o código, conseguiram entender como é que a gente gera o objeto ponto, como é que a gente gera a classe ponto a partir da descrição, por exemplo. Pega um ponto em coordenada, aliás, um ponto no plano, né? A definição. Né? Vocês conseguem visualizar, assim, por exemplo, que essa classe ponto, aqui do slide 8, né, ela tem relação com um ponto cartesiano, né, que a gente vê lá em cálculo e tal. Acho que na teoria, sim, tem que ver na prática como é que monta o CNC e tal. Tá. Então, assim, ó, por exemplo, se eu fosse pedir para vocês agora fazer outro operador, né, por exemplo, operador de menos, né, vocês conseguiriam, assim, por exemplo, colocar, como é que, onde é que eu adicionaria uma nova função? Né, ou um novo método, por exemplo, nessa classe? Pelo menos eu não. Não? Tá certo. Tá, Esse private aí, essas coisas aí, professor public, acho que eu não tá. entendi muito bem isso aí. Ou é da linguagem C++, isso aí? Na verdade, assim, essa forma como está escrita é da linguagem C++, mas é um padrão da orientação a objetos, tá? Então, Sim. assim, é, todo objeto ou toda classe, tá? Ela tem um campo privado e um campo público, tá? O campo público é aquilo que pode ser visto de fora, tá? Então, a, tudo que está declarado aqui entre a linha 13 e a linha 19 pode ser visto de fora do objeto. O que, que significa isso? Quando a gente vai usar, por exemplo, na função main, a gente acessa pelo ponto, ó. A gente criou um objeto ponto A na linha 43, tá? Então A é um objeto pertencente à classe ponto, né? Seria semelhante a como se a gente criasse uma variável, né? E o tipo da variável fosse a classe que a gente definiu. Então A é um objeto, tá? Ponto é uma classe, né? A classe está definida entre as linhas 8 e 20. Tá? Essa é a definição da classe. Tá? E A, aqui na função main, então é um objeto, né? Uma instância da classe ponto, assim como B e assim como C. Então, todos os campos públicos a gente consegue acessar usando diretamente, né? Usando o operador ponto ou chamando diretamente, como o operador aqui, na linha 50 e linha 51. Tá? Vocês conseguem ver no vídeo o código que eu estou na apresentação? Se a gente consegue ver? Conseguem ler? Está legível? Aham. Beleza. Então, tudo que é público a gente consegue acessar de fora, é visível, né? É o que a gente vê do objeto. E tudo que é privado fica escondido. Então, nesse caso, os atributos, né, é uma boa prática de programação sempre colocar eles como ah, membros privados, tá? Bom, classe ponto. Tá, nesse código aqui, deixa eu ver se tem como dar mais um. Uhum. Agora sim. Tá? Então, nessa classe, nesse exemplo, a gente criou
3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C, tá? E usou, fez o teste de incremento nele. Pessoal, bom, é que essa aula ficou uma semana já distante, né? Foi a primeira aula, e a segunda aula eu dei aquele material teórico de objetos, então acabou que esse conteúdo ficou um pouco distante. A gente pode revisar ele rapidão e aí seguir em frente, tá? Esse código aqui, pessoal, da primeira aula, não sei se vocês recordam, mas a gente criou uma classe ponto, que essa classe ela deveria representar computacionalmente um ponto em coordenadas. Deixa eu abrir isso aqui em outro lugar. Um ponto no plano, né? XY. Aqui não tem ferramenta de desenho. Ah, agora sim. Bom, então essa classe aqui, ela define um ponto como se fosse um ponto no plano cartesiano. Como é que é um ponto no plano cartesiano? Quando a gente tem lá nas aulas né, tem o plano x e y, então o plano bidimensional ele tem uma coordenada x e tem uma coordenada y, né, dois eixos, um eixo x, um eixo y, e quando a gente tem um ponto, seja aonde ele estiver, né, em qualquer quadrante, em qualquer lugar desse plano, ou até mesmo na origem, todo ponto, né, nesse plano ele pode ser endereçado por meio de duas coordenadas, né, coordenada x e coordenada y, tá? Então, se eu sei as coordenadas do ponto, eu sei definir esse ponto, eu sei onde esse ponto está, eu sei desenhar o ponto, né? Eu sei todas as informações sobre o ponto. Então, considerando que esse ponto é um ponto em duas dimensões, né? Então, ele é um objeto que possui dois atributos, tá? Como é que fica isso aqui na notação em diagrama OML, né? A classe ponto ela é modelada assim, ó. É um retângulo dividido, né, por um retângulo superior onde vai o nome da classe, né? Então aqui o nome da classe, tá? Aí uma outra divisão, né, onde tem os atributos. Então esse ponto ele possui dois atributos. O que que são atributos de um objeto? As características que definem, né, ou que nos permitem, né, dentro do processo da modelagem, que nos permitem definir esse objeto computacionalmente, tá? Então, para nós, né, nesse caso, o ponto, né, para que ele seja definido, né, ele tem duas características, né, a princípio, né, dois atributos que o definem, né? Um atributo é a sua coordenada x, né, a coordenada pertencente ao eixo x, e a coordenada y, o valor da coordenada no eixo y ao qual esse ponto pertence, tá? Então, essas coordenadas a gente vai considerar que são coordenadas inteiras, int x, int Então, y. professor, o ponto é o nosso objeto, e as variáveis que tem nele são os atributos.
O ponto, até aqui na linha 7, ele é uma classe, tá? Conceitualmente, né, tem essa divisão. Apesar de parecerem e serem praticamente a mesma coisa, o objeto é quando você está usando a classe, tá? É o Aqui a gente todo, está então, né? só na classe, tá? Aqui na linha 7 a gente está definido a classe, ela é genérica para qualquer ponto. Aí o objeto ponto, né, vai ser lá embaixo na função main quando a gente declara eles, ó. Aqui na linha 33. Então aqui o A é um objeto. É um objeto pertencente à classe ponto, tá? A classe é o modelo do objeto, é a modelagem do objeto, do mundo real, no caso. O ponto, imagina aqui, é claro que o ponto é um objeto conceitual, né? Então a gente pega esse objeto conceitual e ao modelar, né, ao modelá-lo computacionalmente, né, a gente gera essa classe, tá? E aí, como atributo, a gente tem dois atributos, né, tanto da classe quanto do objeto, e os atributos são as coordenadas, então, né, ou o valor, né, das coordenadas, né, o valor da coordenada x e da coordenada y. Né? Esses são os dois atributos da classe ponto. Certo? Beleza. Tá. Ok, então, e no terceiro espaço, aí entra os métodos, tá? O que são os métodos? Seriam, né, analogicamente, né, analogia às funções em C, tá? Seria aquilo que dá comportamento ao objeto, tá? Então, um comportamento que o ponto pode ter, por exemplo, eu quero incrementar o ponto, eu quero fazer ele andar na diagonal, né? Andar na diagonal significa que ele vai andar a mesma coisa em x e em y, nesse caso, em uma unidade. Então, eu desloquei o ponto, tá? No caso aqui, mais um, opa, mais um, né? Y mais um, e aqui também desloquei o ponto, né? X mais um, tá? Então, esse é um comportamento. A gente pode muito bem pegar um ponto, né, desenhado num papel e mudar ele de posição, né? Ele está ali a posição 2, 2, a gente quer que ele agora tenha a posição 3, 3, ou ele é 2, 3, e a gente quer que ele ande, né, na diagonal, então ele vai para 3, 4, né? Posição 3, 4. Então, pessoal, para fazer isso, a gente pode fazer uma das formas de modelar computacionalmente é através da sobrecarga do operador mais mais. Ou seja, o que o operador mais mais faz em C? Quando eu tenho lá assim, ó, I, né, eu tenho I, caramba, tem, por exemplo, assim, ó, mais I, né, uma instrução. O que acontece? Ele vai fazer o seguinte, vai ser exatamente igual à instrução. I vai receber I, né, o valor que já estava armazenado em I, mais um. Então, mais I é igual a I, é igual a I recebe I mais um. Tá? Ou seja, a gente está incrementando o valor da variável em um inteiro. É a mesma coisa que deslocar em um inteiro o ponto, só que eu tenho que fazer isso para as duas coordenadas. Então, se eu ando em x, eu tenho que andar em y também. Então, um dos comportamentos que foi modelado para o ponto é justamente, né, a possibilidade da gente fazer o incremento desse ponto, ou seja, fazer esse ponto andar. Outro comportamento, pessoal, é o ponto poder ser impresso, né? A gente poder chamar esse método, é um comportamento do ponto, né, que faz com que ele seja mostrado na tela, ou seja, na verdade o que é mostrado são os valores das suas coordenadas. Tá? Bom, aqui na linha 13,
é o construtor. A gente vai aprender mais sobre o construtor, vai ter uma aula só sobre construtores, mas basicamente o método construtor, ele também é um padrão por definição das linguagens orientadas a objetos, mas o que o construtor faz é o seguinte: ele é um método que é chamado quando o objeto é criado, é montado, é construído. Então, aqui na linha 33, é chamado o método construtor, querendo ou não, ele é chamado aqui para A, ele é chamado para B e ele é chamado para C, aqui nessa linha, na ordem. Primeiro chama o construtor para A, depois chama o construtor para B e depois chama o método construtor para C, certo? Para A gente não está passando nenhum valor para o construtor, nem para C. Para B, a gente está passando dois valores, tá? Esses valores entram aqui, ó, na declaração do construtor, tá? E o que essa linha aqui diz para a gente? Que a gente pega esses valores dessas variáveis que entram e adiciona nos atributos, né? Atribui eles aos atributos da classe. Tá? Então, quando instanciar o objeto, ele vai ser instanciado com os valores das coordenadas que a gente passar aqui, né, na ordem, x e y, então na sequência. Tá? Quando a gente declara, né, quando a gente constrói. Então, B foi declarado, né, com o construtor. Aliás, foi criado, né, com a chamada explícita do construtor. Então, passou, né, os dois valores das variáveis, 2 e 3, né, das coordenadas do ponto. A e B teve o que se chama de chamada implícita do construtor. O construtor foi chamado, a gente não passou, né, não foi passado nenhum parâmetro, nenhum valor de ponto, e aí, pessoal, entra a função desse igual zero aqui, ó. Esse igual zero diz o seguinte: quando não é passado o valor para o atributo, tá? Quando não é passado o valor do atributo aqui do construtor, da função, do método, né? Ele vai, por padrão, colocar como zero. Não vai dar erro de compilação nem de execução, e ele vai assumir que o valor será o valor zero. Então, o ponto A e o ponto C são pontos que são iniciados, tá, com o valor das suas coordenadas como sendo 0,0. Tá? 0,0. Tanto para A quanto para C. E o ponto B é 2, 3. Tá? Bom, tem o código já pronto aqui. Compilar. Ó. Esse código aqui ele já tem os exemplos para frente, mas olha só. A gente cria o ponto A, B e C da mesma forma que está ali no slide 10, e aí printa eles. Então, são as duas linhas iniciais. Tá? O A, então, 0, 0, e o B, 2 e 3. Aqui tem um problema no código. Eu tinha deixado desse jeito. Então, ó, tá? O A 0, 0 e o B coordenadas 2 e 3. Ok, depois é feito o incremento, mais A, mais B. E aí printa novamente, igual o exemplo. Quando isso acontece, então A, que tinha coordenada 0, 0, tem que assumir coordenada 1, 1, tá? Ele assume, e B, coordenada 3, 4, né? Era 2, 3, sobe para 3, 4. Ok, certo. E como é que é feito isso? Como é que ele faz esse incremento, então? Bom, aqui na linha, entre as linhas 7 e 18, está só a declaração da classe. Tá? O corpo fica aqui embaixo, fica depois. A gente pode colocar o corpo dos métodos depois da definição, tá? Do lado de fora. Só que daí a gente tem que indicar que ele pertence à classe. Tá? Então, a gente diz que ele pertence à classe com essa indicação aqui, ó, com o operador de escopo, 2 pontos, 2 pontos. Então, esse método, essa função,
que a gente está escrevendo aqui embaixo, ela pertence à classe ponto, assim como o print aqui também pertence à classe ponto, tá? E como é que a função de incremento funciona? Ela incrementa cada uma das variáveis, tá? Pega o dado membro, o atributo x, e faz mais nele. Pega o atributo y e faz o mais nele. Então, vai somar em uma unidade, tá? Aqui é igual, né, a x, isso aqui, essa linha vai ser igual a x, recebe x mais 1. Ou seja, x vai receber o conteúdo que estava armazenado na variável x mais uma unidade. Então, ele vai atualizar o valor como 1. Aqui também, mais y, né, por definição, para uma variável inteira, o operador significa y recebe o valor de y mais uma unidade. Tá? Então, sobrescreve, tá, o que já estava na memória, lá na variável y, com o seu conteúdo mais 1. Então, no caso de A, como A foi construído com 0, 0, tá? Então ele vai pegar x vai receber 0 mais 1, que é 1. Y vai receber 0 mais 1, que é 1. Tá? Para o B é 2, 3. Então vai ser x vai receber 2 mais 1, que é 3. Y vai receber 3 mais 1, que é 4. Tá? Por fim, pessoal, para imprimir, como é que ela faz para imprimir? Ela usa o cout, tá? O que é o cout, lembram? Cout é um objeto, tá, de redirecionamento para a saída padrão. Tá? É o objeto que representa a saída padrão. Tá? Então, a gente usa o operador de redirecionamento para redirecionar caracteres, tá, para a saída. Então, a gente, né, redireciona o abre parêntese, o valor da variável x, tá, do atributo x do objeto, um ponto, o valor do atributo y e fecha parênteses. Dessa forma, ele imprime daquela forma formatada, né? Abre parênteses, x, vírgula, y, fecha parênteses, né? Esse Daquela out é forma. igual ao printf, professor? O cout, sim, ele é a versão orientada a objetos do printf, E o tá? end ali, serve por aqui. O endl seria a versão orientada a objetos do /n. Ah, então pula uma linha, então, esse end. Isso. O endl também é um objeto, tá, da saída padrão, que ele indica o final da linha, né? O final da linha é um enter também, né? Mas o significado dele é esse. Ele indica, ele é um objeto também pertencente à biblioteca padrão, a standard STL, e ele significa o final de linha, né? Ele insere um caractere de final de linha. Quando se vocês pegar a tabela ESC, aí vocês vão ver certinho a diferença entre o caractere final de linha, o enter, enfim. Bom, então ele é similar ao /n, né, nova linha. Então ele vai encerrar a linha e aí vai colocar o cursor na próxima linha. O /n também funciona. Tá? Se tivesse colocado /n no final, também funcionaria. Onde tiver o /n, o vídeo vai entender que é para colocar o cursor em uma nova linha. Então Se eu o quiser /n pular também duas funciona. linhas, eu coloco 2 endl? Pode colocar 2 endl, tá? Se eu não me engano, quando vai gravar arquivo e tal, aí parece que é porque assim pela tabela ESC o caractere que está gravado ele é diferente, então tem um valor diferente, mas na prática é a mesma coisa, o efeito é o mesmo, né? Ele vai dar uma nova linha, mas é um caractere diferente que ele escreve. Entendi. Bom, alguma dúvida, pessoal, com relação a esse código até agora? Por enquanto, não. Bom, todo operador, então, a gente vai sobrecarregar,
com, né, a palavra Esse operador aí é uma função, né, que o professor cria. é quando a gente, todos os operadores em C, eles também podem ser vistos como funções. Né? O que que é o operador? Né, operador de soma, né, de subtração, multiplicação, divisão, né? Todos os operadores matemáticos, relacionais, então maior, menor igual, tudo isso também a gente pode sobrescrever como sendo uma função em C++, tá? E aí a gente usa essa sintaxe sempre. O valor de retorno, a palavra reservada operator, o símbolo do operador e aí o abre e fecha parênteses, tá? Sempre essa sintaxe. Bom, um comentário sobre o valor de retorno dessa função operadora em específico, tá? Essa função ela tem não é um erro, é só um comportamento atípico. Ela possui um valor de retorno void, tá? Então, quando a gente vai fazer isso aqui, a gente não, o resultado dessa operação não vai retornar um objeto, tá? Então, não seria possível fazer isso. Para que isso aconteça, a gente tem que mudar aqui ó, na linha 15 e tirar aquele void, colocar para ela retornar um objeto do tipo ponto. Vamos lá. Aqui já está trocado. Eu vou colocar void como era e a gente vai testar. No caso, seria voltar um objeto inteiro, né, que é da classe ponto. No caso, aqui, ó, como foi atualizado, é para ela retornar, né, um objeto do tipo ponto. Ela vai retornar um objeto anônimo, tá? Vai retornar um objeto com x, com y, certinho. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Colocando void, né, professor? Não, com o ponto. O void significa que ela não retorna nada. Eu estou colocando aqui só para a gente testar, ó, a linha 58 aqui, ó. Deixa eu. A hora que explicar ela todinha, aí vocês vão entender melhor. Ó, deu um erro, ó. No match for operator equal, tá? Operand types are ponto e void. Então é o seguinte, ele está dizendo que o operador igual, que é o operador de atribuição, a gente que fala igual, né? Mas quando é um igualzinho só, na verdade chama operador de atribuição. Então o operador de atribuição está indicando um erro. Ele está dizendo que ele não consegue atribuir dois tipos diferentes. Ele está dizendo que do lado direito, ó, tem um void, aqui tem um void. E aqui no lado esquerdo, ó, tem um ponto, uma variável do tipo ponto, é um objeto ponto. Então é assim, ó, para que ele funcione, eu tenho que ter ou o void dos dois lados, ou ponto dos dois lados. Aqui eu não tenho operador, tá? Então ele está retornando void para nada, não está sendo atribuído em lugar nenhum, né? Agora aqui não. O que é retornado aqui está sendo atribuído, né? O que significa estar sendo atribuído? Que ele está sendo armazenado na memória do computador, tá? Tem um espaço na memória RAM que foi reservado para armazenar aqui o conteúdo de C, e C é um objeto do tipo ponto. E aí ele não consegue fazer isso, porque aqui tem void. Então, quando a gente coloca ponto aqui, a gente diz, ó, ele vai retornar um objeto do tipo ponto. Ah, cadê? Aqui, ó. Ponto. Aí agora vai funcionar, ó, tá? Ele deu um warning aqui, eu vou explicar por quê. O warning ele está dizendo porque eu comentei aqui o retorno, né? Ela não está retornando. Então, quando a gente colocar para funcionar, ó, olha só o que aconteceu.
Ele mostrou A, B, e na hora de mostrar C, ele mostrou um número maluco. Tá? Ele mostrou um número maluco por quê? Porque, apesar de ele estar retornando aqui, ó, eu não coloquei instrução return, eu não estou dizendo o que vai retornar. E esse é um grande problema do C. O C, o programador, ele tem que saber muito bem o que está fazendo. Olha só, a gente esqueceu de colocar a instrução de retorno, ele funcionou, mas atribuiu, né, se a gente fosse fazer um cálculo, ele iria fazer o cálculo, mas o cálculo ia estar errado, né? Porque olha só, não era essa coordenada que era para estar em C, né? Certo? Então vamos lá, ó. Como é que a gente faz agora para ele funcionar corretamente aqui, o operador? Tá? Agora o operador ele vai retornar. Então, além de ter que fazer um incremento, a gente precisa criar um novo objeto ponto, tá? Instanciar um objeto temporário, tá? A gente chamou de temp, tá? De temporário, e passa o valor dos atributos x e y já incrementados, depois do incremento. Tá? Então, esse ponto chamado temp, ele vai ter as coordenadas x e y incrementadas. Tá? E aí, esse ponto temp, ele vai ser como se fosse uma cópia do ponto original, do ponto que está chamando. Tá? E a gente dá o return nesse ponto temporário. E aí, pessoal, outro grande problema de programar em C++, saber o que está acontecendo lá na memória. Tá? Até a linha 23, a gente tinha, por exemplo, lá na memória RAM, um lugar, tá? Vamos dizer que a gente está aqui na função main, chamando isso aqui, ó, a partir da linha 58. Então está chamando a partir de A, tá? Então tem um lugar lá onde está armazenado A. Lá tem o X e o Y, tá? Aí, quando chegou na linha 22, incrementou o X aqui. Quando chegou na linha 23, incrementou o Y aqui. Quando chegou na linha 24, foi reservado mais uma posição de memória para armazenar o temp, certo? Que tem o seu Y e tem o seu X. E esse X e esse Y vão receber o conteúdo das variáveis X e Y do ponto A. Então, o temp vai ser uma cópia de A, mas vai ocupar uma posição distinta da memória. Tá? A partir dali, se eu alterar temp, eu não altero mais o A, o ponto A. Então, isso a gente tem que sempre saber quando programa, porque depois dá confusão quando a gente vai usar esses objetos. Então, aqui na linha 25, a gente vai retornar uma cópia do objeto A, do objeto que chamou. Então, C, então aqui, ó, na linha 58, aqui no code block, nessa linha é o seguinte, então aqui a gente chama para A e ele vai retornar temp e vai armazenar temp em C. Então, aqui na linha 58 da classe ponto, depois de ter executado, então, aqui a sobrecarga de operador, temp vai ser, essa referência não vai existir mais, tá? E vai ser atribuído, então, esse endereço de memória, essa caixinha onde está o ponto temp, vai ser atribuído a C. A partir dali, eu começo a referenciar esse espaço de memória com C, tá? E onde tinha C antes? Tá? Onde tinha C antes, liberou, tá? Não tem mais, tá? Aquela posição de memória que foi armazenada aqui, ela está livre para ser usada por outro objeto, certo? É isso que acontece por trás da linguagem, o que ela faz baixo nível, tá? Então é isso que acontece aqui. Vamos lá, vamos testar. Vamos ver se assim vai funcionar. Então aqui, ó, a gente tira o comentário, linha 26 e 27. Vamos compilar e executar. Olha aí, ó, agora, opa, recebeu certinho, ó. 2, 2, tá? Que é o A++, o A era 1, 1, A++ fica 2, 2. Então ele incrementou o 2, 2, atribuiu o 2, 2 para um ponto temporário, retornou a referência para esse ponto temporário, tá? E essa referência foi atribuída
a variável C, ao ponto C. Tá? Então, a partir da referência C, do objeto C, a gente acessa, então, aquela posição de memória. Tá? E o objeto temporário virou o objeto C. Certo, pessoal? Beleza. Alguma dúvida até agora? Não. Vocês estão conseguindo digitar o código, pessoal? Devagarinho, mas tá indo. Tá. A partir das próximas aulas, depois que a gente terminar essa parte de sobrecarga de operador, eu vou passar o código já pronto para vocês. Aí vai mais rápido a aula, a gente consegue passar mais conteúdo. Eu fico só na parte da explicação, e aí depois vocês executam e vão acompanhando, vão fazendo junto. Aqui é a explicação. Ah, pessoal, uma coisa aqui, ó, um comentário. A gente fez usando duas linhas, tá? Dá para fazer a mesma coisa usando uma única linha, tá? Que é aquela questão do objeto oculto. Ele não tem referência, a gente não dá aquele nome temp. A gente já cria o objeto e manda, tudo na mesma linha, tá? Então aqui, ó, ele está dando return o quê? Na chamada do construtor de ponto, tá? Tá retornando um objeto ponto, um objeto ah, oculto, sem nome. Na sequência, vamos lá para os operador pós-fixado. Então, o pré-fixado é aquele que vai antes. Então, agora a gente vai fazer o operador pós. Tá? A diferença é a seguinte: o pré-fixado ele incrementa antes da gente usar. Ou seja, ele incrementa a variável e depois a gente usa ela já com o valor incrementado. O pós-fixado é diferente. O pós-fixado, a gente primeiro usa o valor da variável para depois incrementar na memória. Tá? Então, esse comportamento tem que ser reproduzido. Quando a gente implementou o pré-fixado, né, a gente aqui, ó, primeiro incrementa, depois usa. Então, deu certo. Agora vamos ver como é que faz o pós-fixado, que tem que usar para depois incrementar. Para pré-fixado, a gente declara daquela forma. Para os pós-fixados, a gente vai colocar o int dentro do parêntese, na declaração. Porque não tem como fazer assim, ó, operator, né? Abre e fecha e aí mais mais. Ele não vai aceitar, tem que ser essa sintaxe, o mais mais tem que vir antes do parêntese. Então, para que o compilador saiba essa diferença, a gente coloca um int dentro assim, ó, e ele vai saber que é o pós-fixado. Vamos atualizar a classe ponto. Ô, professor, Sim, pode falar. essas sobrecargas, essas operações é tipo operação básica dentro do ponto que o professor está mostrando? Sim, De incrementação e tal. é. A Ah, gente está vendo, tipo, em C++, o primeiro conteúdo lá de algoritmo 1, que é como é que faz para somar, para subtrair, para dividir, tá? Só que agora não com variáveis inteiras, né? Igual fazia, tipo, entra com dois números e retorna a divisão. Agora com objetos, né? E aí um objeto, assim, o mais simples que a gente tem para tratar é o ponto, que são duas variáveis. Então, entendi. é essa analogia. Então, como é que a gente soma um ponto? A gente vai fazer, né? Eu até vou adiantar, ó. Esse aqui é de um exercício. Ó, subtração, soma, mais igual, para comparar se um ponto é maior que outro. Tá? Todas as operações básicas a gente consegue fazer. E aí, para Vixe, usar lá na função main, ó, não, a declaração delas é uma linha, ó, cada uma. Não é complicado, não. É só criar um objeto novo e dentro passar, né, o resultado da aplicação do mesmo operador entre os dois. Ó. Mas isso aí eu vou explicar. A questão é que depois para usar, ó, fica bem fácil,
por exemplo, ó, C igual A mais B. A Essa gente está chamada aí, somando né? dois pontos. Né? A e B são pontos, ó, são dados definidos pela gente. Então, Da hora. essa a aula de C++ eu tentei fazer assim, eu tô ministrando o algoritmo 1, e se vocês for pegar a aula de algoritmo 1, é uma aula em C também de sobrecarga de operador, né? Mas daí é só para dados básicos, né? Para inteiro, para ponto flutuante, para número, né? Aqui a gente já está fazendo para um tipo de dado abstrato, um dado que a gente criou, né? Uma classe que a gente criou, né? Para um objeto ponto. Vamos ver se a gente andar com o conteúdo, vocês vão ver bastante coisa legal nessa aula, pessoal. Bastante coisinha legal. Vão aprender, eu pelo menos tento focar essa disciplina, como ela é de laboratório mesmo, tipo um curso de programação, sabe? Uhum. Bem. Bom, então vamos lá. Colocamos o int aqui dentro. Ok. Então, tá aí. Essa é a diferença. Então a gente tem o pré-fixado e aqui na linha 17 agora o pós-fixado. Como é que a gente vai sobrescrever isso? Vamos copiar o outro, igual a gente fez, ó, Ctrl C, Ctrl V, e colocamos o int dentro, tá? Para ele diferenciar. E aí é que tá. Antes, né, a gente incrementava e usava. Agora, a gente vai ter que fazer o seguinte, pessoal. A gente vai ter que usar uma artimanha para simular o mesmo efeito. A gente vai fazer o incremento, mas na hora de criar o ponto, a gente vai passar a coordenada sem incrementar, ou seja, a coordenada -1, a coordenada antes do incremento. Por que isso? No caso, vai mostrar o primeiro que tava, para depois mostrar o que vai colocar, no caso. Olha aqui. É, é isso aí. Assim, ó. O, o pós-fixado, a gente só incrementa o valor lá na variável, lá na memória, só vai alterar o valor na memória depois de ter usado. Como é que eu vou explicar isso? Por exemplo, se eu faço assim, ó, mais i, a igual mais i. Esse i está aparecendo um ponto e vírgula, mas é um i. E b igual a i mais. Pode ser a também, tá? A1 e A2. Qual que é a diferença? Se no i tiver 0, então em A1 vai ter 1, em A2 vai ter 0. Só que se eu fizer A3 igual a i, em A3 vai ter 1. Se eu fizer isso na linha seguinte. Por quê? Porque o pré-fixado eu atribuo primeiro. Então a primeira coisa que eu faço é somar 1 na variável. Depois eu uso. Então depois eu mando lá para o, né, faço a ação que eu quero fazer, no caso aqui atribuir a 1. Aqui o pós-fixado não. Primeiro eu uso. Então antes de atualizar o valor de i, eu uso ele. Então em A2 eu atribuo 0, depois eu faço i virar 1. Então, entenderam? Então, o valor que eu vou retornar aqui em temp, ele tem que ser o valor da variável antes de eu atribuir, atualizar. Mas o ponto que eu chamei, o operador, tem que ter a variável dele somada para funcionar corretamente, certo? Seria assim, ó. A gente tem lá a memória. Vamos apagar.
tá? Então a gente tem aqui, ó, o que chamou. Vamos pegar aqui na linha. C igual a A mais mais. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? A vai estar armazenado aqui, tá? Vamos dizer que A está com as variáveis 0 e 0. Aí eu vou chegar aqui, ó, na linha 27 e 28. Então eu vou fazer as variáveis virar 1 e 1. Chegando na linha 29, eu vou criar o outro ponto, né, que vai ser atribuído a C. Eu já vou colocar até o C aqui. Que valor que vai ter que ter nela? Vai ter que ter o valor que está em A antes de eu somar. Então, por isso que ele coloca aqui, ó, x menos 1, y menos 1. Que valor que tem aqui? 1. E aqui 1. Por quê? Porque era 0 e foi somado 1. Então, eu vou colocar 0 e 0 em C. E aí, depois, aqui na linha 69, né, se eu der um A ponto print, na linha 69 ele vai printar o quê? Ele vai imprimir 1 para o A. O valor já atualizado, porque o valor da variável em A foi atualizado. E aí o operador pós-fixado funciona corretamente. Da mesma forma que funciona para o número inteiro, vai funcionar para o ponto. Tá? A mesma sintaxe funciona, a mesma semântica, aliás. A mesma semântica vale para os dois. Lembram a diferença entre sintaxe e semântica? Sintaxe da linguagem é como a gente escreve, né? Ponto e vírgula, usar o ponto, assim, né? Os operadores. Isso é sintaxe. Semântica é o significado da instrução. Então, dizer que as duas instruções, os dois operadores mantêm a mesma semântica, quer dizer que os dois funcionam da mesma forma, né? Quando a gente usa os dois vão ter o mesmo efeito. Ó, compilou, rodou. Ó. O C, então, tá com um 1, e quando a gente deu o print A aqui na linha 73, o A printou 2, 2. Tá? Então, ele primeiro usou aqui na linha 68 e depois ele incrementou. Tá? A sintaxe, a semântica foi a mesma. Bom, a gente viu como é que faz a sobrecarga dos operadores unários. Lembram disso? Né? O pré-fixado e o pós-fixado são operadores unários. Tá? Agora a gente vai passar para os operadores binários. O unário opera sobre um operando, ou seja, mais A tem um operando. Os binários operam sobre dois operandos. Por exemplo, A mais B. O operador mais, ele opera sobre dois operandos, sobre o A e sobre o B. Tá? Então ele é binário. E aí a gente tem, por exemplo, os operadores aritméticos, tá? Vamos lá. Então, os operadores binários são os que operam sobre dois elementos, por exemplo, soma, subtração, divisão, maior, etc. Sempre que sobrecarregamos um operador binário, a função receberá um argumento, no caso o elemento que será operando junto com o próprio objeto que chamou a função. Por exemplo, A mais
B. Então, A vai ser o objeto que vai chamar o operador mais, tá? Mas ele também será operando, tá? Então, A e B são operandos e A é um operando que está chamando a função. É isso que essa frase quis dizer. Primeiro exemplo, pessoal, mostra então a sobrecarga do operador binário de soma, tá? Para isso, a gente vai usar uma outra classe, tá? Um outro exemplo. Essa classe, ela é uma classe que ela vai modelar uma venda, tá? Então, olha só, ela é uma venda, no caso de uma loja de estoque de peça, tá? E aí foi modelado da seguinte forma, tá? Vamos lá, a gente tem uma classe venda, tá? E aí a gente tem dentro de uma venda o número de peças e o preço, tá? Então, para esse modelo, para essa modelagem de venda, considera-se que em uma venda eu tenho o número de peças que foram vendidas e o valor, tá? O preço dessas peças, o preço da venda. Ah, isso aí colocado como privado, boa prática de programação, tá? Na linha 13, então, um público, a gente tem um construtor, dois construtores, e aí alguns métodos, o método get venda, tá? E o método print venda. O método get venda é o método que a gente usa para pegar, né, como get, né, para fazer o get na venda, para pegar a venda, ou seja, a gente vai iniciar. Por exemplo, se a gente não quiser construir uma venda passando no construtor o número de peças e o preço, a gente pode criar uma venda vazia e dar o get depois, pegar ela, ou seja, inicializar as variáveis. E para isso, pessoal, a gente vai usar agora, talvez seja o primeiro contato de vocês, com o acrônimo do scanf, né? Que é o CIN. Tem o CIN e o COUT, né? CIN, tá? O CIN, assim como o COUT, é o objeto de entrada. E aí, olhem só, o operador de redirecionamento é viradinho. A gente diz o seguinte, isso aí foi um professor que me ensinou uma vez e eu nunca mais esqueci. Ele falava assim, ó, que no cout, a setinha tem que apontar para ele, para a saída, né? Quando você quer mandar alguma coisa. Então você faz a setinha apontar para ele, né? Tipo assim, eu estou enviando o que está aqui lá para o cout. E no CIN é ao contrário, né? Você manda para a variável que você quer armazenar, tá? No caso aqui, certo? Então, do CIN para cá. E aí você, bom, com essa analogia eu nunca mais esqueci para qual lado que vai o operador. Então, do CIN, né, é como se você estivesse mandando para a variável. No cout você está apontando, está mandando para o cout. Outra diferença, pessoal, está aqui em print venda também, tá? Que seria esse método aqui, ó, setOsFlag, tá? Aqui tem o fixed show point. Esse iOS fixed, isso aqui está dizendo o seguinte, que fixed pertence então, né, ao nome iOS, né, a biblioteca iOS, ao objeto iOS, ao pacote iOS, na verdade. E quando a gente coloca isso, a gente indica que a gente quer formatar a saída para notação científica. Quando a gente coloca show point, a gente diz que a gente está usando ponto decimal, tá? A precisão, quantas casas, set precision, quantas casas decimais, tá? E 7W, a gente indica que a gente quer que ele print num espaço de 10 posições,
Então ele vai fazer uma saída formatada. Vai pegar 10 posições, um número com duas casas decimais, e depois 10 posições, o outro número naquele preço. Então, dessa forma, a gente consegue formatar a saída. E aí, pessoal, se vocês. Tá mais para frente. Se vocês forem lá no C++ e colocarem iOS dois pontos, dois pontos fixed, vocês vão ver tudo que tem lá. Todas as opções. Ou se vocês forem lá em set os flag, isso aqui é o seguinte: para setar set iOS, ou seja, de entrada e saída, tá? Setar iOS, entrada e saída, flags, né? Para setar as bandeiras de entrada e saída, né? Bandeira tem o significado, né? Flag é um aviso, né? Então seria assim um aviso para você modificar ou, né, para a saída tratar ali de alguma forma diferente. Então, set os flag é setar uma bandeira de saída, e essa bandeira, por exemplo, está dizendo que é para o número ser mostrado em notação científica, né? Ter ponto decimal, certo? Isso é toda a definição disso, pessoal, vocês vão conseguir lá naquele site C++. E aí eu dou uma dica, é importante vocês sempre olharem as coisas que vocês têm dúvida lá. Apesar de ser em inglês, o Google tem uma ferramenta de tradução hoje muito boa, né? Vocês jogam o link lá no Google Tradutor e vai traduzir muito bem, sabe? Vocês vão conseguir ler em português assim e entender o conteúdo do site assim muito bem, tá? Ah, ok. E aí, na sequência, como é que vai funcionar o operador? Como é que eu somo duas vendas? Tá? Como é que ele soma duas vendas? Primeiro, que tem que passar aqui, ó, tá? O valor é um objeto, tá? Por exemplo, se eu tenho a venda A e a venda B, e eu faço assim, ó, A mais B, tá? A mais B. Bom, A está chamando o operador, então ele está do lado esquerdo. E B é a variável que vai entrar aqui dentro, ó. Nesse caso, X. Ele é do tipo venda também. Tem que usar esse Ezinho, a gente vai ter uma aula só para tratar sobre isso aqui, vocês vão entender por que que usa esse Ezinho aqui dentro. O E comercial, tá? O E de dupla sertaneja também. Bom, então A mais B. Então, aqui a gente vai colocar então que ele vai receber um objeto. Tem um objeto venda do lado esquerdo e do lado direito do operador mais. E aí, pessoal, olha só. A gente vai fazer o seguinte, vai criar um objeto venda temporário, e aí vai dizer que o número de peças do objeto temporário vai receber o número de peças do objeto que está chamando, nesse caso de A, do que está à esquerda, mais o número de peças do que está à direita, de B. No caso, entrou aqui com o nome X, né? X.N peças. E a mesma coisa para o preço, ó. Temp.preço, tá? Ele acessou o atributo preço, recebe o preço do objeto que chamou de A, mais X.preço, ou seja, o preço do objeto à esquerda do operador. E aí retorna esse objeto temporário, tá? Aqui na linha 42, então retorna o objeto temporário. Nesse objeto temporário, então vai ter o quê? A soma das peças das duas vendas, vai ser um objeto que vai ter o quê? A soma das peças das duas vendas e a soma dos preços das duas vendas, tá? É o totalizador. Um exemplo de uso. Olha só, foi criado então alguns objetos, ó, o objeto A, a venda A,
Então, vendeu 58 peças a 12 mil reais. A venda B não foi inicializada. A venda C, 30 peças a 6 mil reais. Uma venda chamada subtotal e uma venda chamada total. Aí, olha só, a venda B que não foi inicializada, a gente vai dar um get venda, vai chamar o método get venda, tá? E aí ele vai solicitar via CIN que a gente entre com os valores. Subtotal vai somar A com B e o total, tá? Vai somar as três. E aí depois a gente imprime tudo. Como é que imprime? Chama o print venda para todas elas, tá? Como é que o print venda funciona? Ah, eu expliquei aqui com o set os flag. Ok. Vamos lá? Eu achei que tinha deixado o código pronto, mas a classe venda parece que não. É... Deve estar. Bom, depois a gente testa esse código. Não vou digitar ele agora e também não vai dar para procurar. Mas depois a gente testa e executa. Ele deve estar em outra pasta e até eu achar agora. Bom, mas espera aí, vamos ver se eu acho. Bom, achei que estava em outra pasta, não estava na pasta dessa aula. Na verdade, vamos lá. Esse using namespace std na linha 5 é justamente por causa do cout e do cin. O cout e o cin fazem parte da std. Teria que usar aquele dois pontos. Lembra na primeira aula? Da mesma forma aqui, teria que ter o dois pontos antes. Mas aí como a gente coloca a linha 5, aí evita usar o std em todas as chamadas.
Então vamos lá. Criar duas vendas. Venda A, 58 peças, R$ 12.734. Venda B, venda C, venda subtotal e venda total. Aí a gente dá um b.getVenda. Total igual a mais B. Total igual recebe A mais B mais C. C out, IL para indicar nova linha. C out, colocar direto A e B. Copiar e colar para ficar mais fácil. Pronto. Vamos lá. Compila. Faltou o construtor. Eu não botei construtor. Bom, venda operator mais venda EX const. O que que é o const mesmo? O const indica que não há alteração no objeto. Então, a venda temp
Pronto. Então, ó, compilou, funcionou. Vamos lá. Ele deu, então, o get venda, insira o número de peças. A venda B teve 40 a 7 mil reais. Tá? Então, ele imprimiu, ó. Venda A, 58, 12 mil. Venda B, 40, 7 mil. Subtotal, 98. Somou, 19 mil. E o total, 128, né? Porque somou A, B e somou C, tá? 25 mil. Ok, pessoal? Alguma dúvida quanto à sobrecarga do operador de soma na classe venda? Conseguiram entender a dinâmica? É, mais ou menos, senhor. Mais ou menos? Aonde que pegou? Ah, Acho que na parte dos operadores ali. tá. O operador aqui é o seguinte. O operador aqui na linha 21, a gente fez a declaração dele. Então, aqui é assim, ó, a gente está dizendo então que venda, tá? Ao chamar o operador, né, do lado direito terá outro objeto do tipo venda, tá? Então, do lado esquerdo um objeto venda e do lado direito um objeto venda. No corpo, então, como é que ele faz essa soma? Tá? A gente deu um nome para o que vai estar do lado direito. A gente deu o nome de x. E o que está do lado esquerdo é o próprio objeto venda, né? NPS e preço aqui, ó. Esse NPS aqui e esse preço, né? Porque eu estou no método, eu estou na classe que está chamando, tá? E ao lado direito, então, tá x. Então, eu crio um objeto temporário. O número de peças desse objeto temporário, eu faço ele igual, né? Eu atribuo, então, o número de peças do objeto que está chamando o operador, tá? Ou seja, aquele que está do lado esquerdo, mais o número de peças do objeto do lado direito. E a mesma coisa para o preço. Então, o preço da variável temporária também vai receber o preço do objeto que está chamando mais o preço do objeto x, que é do objeto que está do lado direito do operador. Aonde? Aqui, ó, por exemplo, tá? O B está do lado direito e o A está do lado esquerdo, certo? Então, lá naquela soma, o A, né? Então, o subtotal vai receber, então, o conteúdo de N peças de A mais N peças de B, com preço de A mais preço de B. Vai ser um objeto que vai totalizar os dois. E o total vai ser um objeto que vai receber a soma dos três objetos, A, B e C. Bom, vamos voltar lá para a classe ponto para ver como é que fica, antes da gente seguir com o conteúdo. Deixa eu só ver se os dois próximos. Tá. Ó, aqui na classe ponto, aqui, então aqui na classe ponto agora, a gente vai sobrescrever o operador de soma, tá? Então vamos ver aqui, ó. O operador de soma,
Então ele vai ficar o seguinte, da mesma forma que a gente fez para venda, ó, vai ficar ponto, operator, mais, ponto, e comercial, e um identificador para esse ponto. Esse ponto que entra aqui é o que está à direita do operador, tá? E como é que fica a definição? A definição fica assim, ó. A gente vai retornar, né? A gente chama o construtor de um ponto, tá? E aí a gente vai retornar o quê? A coordenada x do ponto que está chamando o operador, ou seja, do ponto à esquerda, mais a coordenada x do ponto à direita, que a gente deu o nome de P, tá? E a coordenada y que a gente vai passar vai ser y, né, a coordenada do ponto à esquerda, mais y do ponto à direita do operador, tá? Como é que ficaria no código? Ó, por exemplo, ó, C igual a mais B. A gente está somando dois pontos, tá? C igual a mais B. E então o ponto A é o ponto que está chamando o operador mais. Então ele é o ponto à esquerda. Ele é o ponto que vai ter a coordenada x e a coordenada y. O ponto B vai entrar dentro do lado da função do operador pelo acrônimo P. A gente, né, independente do nome que vai ter aqui, a gente pode usar com qualquer nome, mas aqui dentro, né, a gente está dizendo que ele vai receber esse outro nome, que é válido só dentro desse bloco, tá? Então, P, então a informação de B vai ser acessível através do acrônimo P. Então, PX é a coordenada x do B, PY é a coordenada y do B. Então, x mais px é x do A mais x do B. Y mais py é y do B mais y do A. Aliás, y do A mais y do B. Tá? E aí, ele vai retornar um ponto, tá? Um objeto sem referência, sem um nome, anônimo, um objeto anônimo, tá? E as coordenadas desse objeto serão a soma das coordenadas dos dois objetos A e B. E aí, esse valor de retorno, então, vai ser atribuído na variável C, tá? Vai ser armazenado lá na variável C. Então, vamos testar aqui. Compilou, rodou, ó. A tem 0, 0, B tem 2, 3. A mais B dá quanto? A é 0, 0, B é 2, 3. 2 mais 0, 2. 3 mais 0, 3. Então, em C fica 2, 3. Tá certo, tá? A gente também pode somar o ponto com um número inteiro. Digamos assim, eu tenho ponto lá no plano cartesiano, tá? E aí eu quero fazer um deslocamento inteiro do ponto, eu quero arrastar esse ponto, tá? Para arrastar esse ponto, né, eu posso arrastar quantas unidades? N unidades. Então eu posso fazer, né, somar N unidades a esse ponto. Então N é um número inteiro e eu posso somar o ponto com o inteiro. E aí, ao somar o inteiro, eu vou somar tanto a coordenada, né, x quanto a coordenada y, né? Aqui é x mais n. Aqui é y, então o novo é y mais n, a nova coordenada. Então, eu somo o novo ponto que vai ser retornado aqui desse operador, então vai ter como coordenada x mais o inteiro n. Como coordenada y mais o inteiro n, tá? E aí, para testar, por exemplo, C igual a mais 2. C igual a mais 2. Então, ao printar C,
Ah, não sobrescrevi aqui. Olha aí, para sobrescrever, copia, N, ó, aqui mais N, pronto. Ó, compilou, rodou. Então, olha só. Se no A tem zero e C recebe A mais 2, então 0 mais 2, 2, 0 mais 2, 2. C vai ter a coordenada 2, 2. Né? Deu certo, olha ali. Tá? Então foi atribuído corretamente 2 inteiros para cada coordenada do ponto C. É atribuído ao ponto C, do ponto A, aliás, e atribuído ao ponto C. Pessoal, alguma dúvida quanto a essa analogia? Com a classe ponto, conseguiram entender como é que funciona a sobrecarga do operador de atribuição? Como é que a gente faz a atribuição entre dois objetos? Acho que sim, tio. Ah, A gente vai ter que fazer pra ver se dá certo ou não. não é Esses termos tão. em C++ é meio. É que é diferente, né? É, mas assim, mais próximo, é bem mais poderoso programar desse jeito, né? Se você pegar o jeito e programar assim, você consegue programar bastante coisa. É a hora que pegar o jeito. Né? Basicamente, esses softwares, eu acho que a maioria dos softwares comerciais hoje são orientados a objetos, né? Se não é em C++, é C Sharp, JavaScript usa, próprio Java, né? Python tem alguma coisa, algum conceito. Então, basicamente, hoje tudo tudo, né? Igual eu falei em outra aula, né? Por exemplo, essa janela, a janela do CodeBlock. Toda essa janela ela foi programada orientada a objetos, né? Cada aba, né, é um objeto, tá? Cada botão aqui é um objeto, cada menu é um objeto, que tem seus atributos, né? Por exemplo, tamanho, fundo, posição, tá? Tudo é modelado assim. E tem ação, por exemplo, a ação quando eu clico o mouse, a ação quando eu coloco o mouse em cima. Por exemplo, os objetos do menu aqui, ó, tem uma ação quando eu coloco o mouse em cima, uma ação é ficar pintadinho. Quando eu clico é abrir um outro menu, que é um outro objeto. Então toda vez que eu clico aqui na palavra search, tá? A ação, né, é chamado um método no objeto que foi instanciado para search e a ação ali é abrir essa outra janelinha aqui nessa posição. Esse outro objeto aqui, ó, é dar um show nesse objeto. Esse objeto é um objeto menu, ele também tem sua posição para aparecer, né? Tem seus comportamentos, tudo é modelado como objetos. Tudo é objeto. Bom, vamos para um último conteúdo, então, para finalizar a aula. Só uma última pergunta: vocês vão ter aula agora às 9 horas? Não sei, senhor, mas é pra ter compiladores. Beleza. Então vamos. Vai ser 9 ou 9h20 a aula de vocês? Geralmente tá começando às 9. Não, beleza então. Tá? Vamos lá, vamos correr para finalizar. Mais um exemplo então. Pessoal, agora uma coisa assim que muda muito de C para C++, muda muito mesmo. Na verdade, muda tanto que assim tem pessoas que programam em C
mas salvam os arquivos como .cpp para poder usar alguns recursos, né, como booleano e tal, mas também para poder manipular string, tá? Mas vamos lá, esse aí é um assunto para aulas mais futuras. Ah, vamos lá, classe string. Vamos criar uma classe que ela vai representar uma string. O que que é uma string? Uma string é um vetor de caractere, tá? Então imagina um vetor, tá? Todas as posiçõezinhas, e cada posição desse vetor vai armazenar uma letra, né? Pode ser um espaço, tá? Faltou uma. Então, e faltou mais uma aqui ainda, que é o barra zero, que é o final de string. Então, toda string, ela tem que ter um espaço a mais do que o número de letras. Então, se ela tem 11 letras, ela tem que ter 12 espaços. O último espaço, por padrão, vai um barra zero, que é um caractere especial que marca final de string, tá? Ah, e aí, a gente pode pegar e manipular cadeias inteiras de caractere, textos, frases inteiras, e armazenar essas frases inteiras dentro da, né, como se fossem objetos, string. E a gente pode somar string. Ou seja, eu tenho um objeto com a palavra olá, né? Se eu somar com a palavra mundo, né, o objeto resultante vai ter a frase olá mundo. Ah, então vamos lá. Classe string. A classe string ela tem então uma variável máximo, que ela vai indicar, na verdade isso aqui é uma constante, vai indicar o tamanho máximo da string, tá? Como é que a gente declara constantes em C? Static const. Const significa que o valor da variável não pode ser alterado em tempo de execução. Ou seja, enquanto o código estiver em execução, o conteúdo da variável max não será alterado de forma alguma. E static significa o seguinte: independente de quantos objetos de string eu crie, a variável max sempre vai ocupar a mesma posição de memória para todos os objetos. E isso é interessante, pessoal. Saber o que acontece por trás né, da linguagem. Tá? Isso seria o seguinte: digamos que eu criei uma string. A primeira string que eu criei vai estar lá uma parte reservada para o texto e uma partezinha para o max. Tá? O segundo objeto que eu criar vai ter só a parte reservada para o texto. Para o max, ele vai usar o mesmo, ele vai apontar para cá, vai usar a mesma memória. E todas, se eu criar 1.000, 2.000, 3.000 string, todas a variável max sempre vai ocupar, sempre vai ser a mesma lá do primeiro objeto. E aí a gente economiza a memória, né? Economiza uma variável inteira para cada objeto criado. Imagina ter 1 milhão de objetos. São 1 milhão de variáveis inteiras. Né? Nesse caso, com isso a gente consegue economizar e muita memória. Um vetor de caractere, tá? String char, tá? Um vetor de caractere de tamanho máximo max, tá? De string. E isso tudo privado. Então, beleza, privado por quê? Porque é acessível só, para ser acessível só de dentro do próprio objeto. No campo público a gente tem o seguinte, ó, um construtor padrão string. Esse construtor padrão, ele vai inicializar a string como se ela tivesse vazia, ou seja, na posição 0, ele vai colocar o caractere de string vazia, de final de string, que é o barra zero. Então, se a gente criar um objeto string e não passar nada para o construtor, ele simplesmente vai construir
uma string vazia. Na posição 0 vai ter o barra 0, ou seja, você vai mandar imprimir, não vai imprimir nada, né? Vai estar vazia. Tá? É, vamos lá. Tá? Na sequência, o segundo construtor, ele é o seguinte: esse construtor a gente vai passar um caractere, CH, um caractere simples e um número. E aí ele vai colocar no vetor da string, ele vai completar com n vezes esse caractere. Então, se eu passar o caractere A e o número 3, no vetor de string vai ter A 3 vezes. Tá? A, A, A e depois barra 0. Aliás, barra sim, barra 0. Tá? Então vai ser, se a gente passar aqui, por exemplo, A e 3. Tá? Então vai ser, esse é o resultado da execução desse construtor. Um terceiro construtor, pessoal, é esse aqui, ó. Tem um vetor de caractere, tá? E aí é o seguinte, ele faz a cópia. Essa função aqui, ó, string copy, tá? strcpy, vocês podem procurar lá no site C++ também, para entender como é que ela funciona. Mas basicamente é o seguinte, ela vai copiar o conteúdo do vetor que é colocado como segundo argumento para dentro do vetor que é colocado como primeiro argumento. Tá? Então, str é o vetor de string aqui, ó, str, tá? No campo private. Então, ele vai copiar s, ou seja, o conteúdo do vetor que a gente passou para o construtor para dentro de string. Então, a gente consegue criar um objeto string a partir de uma matriz de caractere. Um outro atributo muito importante é o length, né? Comprimento, tamanho. Tá? Então foi criado com o acrônimo do nome em inglês, mas na verdade ele vai usar esse método aqui, o string length, de string length, né? Comprimento da string. Também vocês podem procurar lá no C++, tá? Como é que funciona, mas basicamente ele vai retornar um número inteiro, tá? E nesse número inteiro diz respeito à quantidade de casas ocupadas pelo vetor. Tá? De casas com caractere do vetor. Uma função print só vai fazer o redirecionamento do vetor de caractere para a saída padrão e indicar uma nova linha. E aí é que vem o que interessa para a aula de agora, pessoal. A sobrecarga dos dois operadores. Um operador mais igual e o operador mais. Qual que é a diferença do operador mais igual? Mais igual para o mais. Vamos lá. Ó. Digamos que a gente faz isso aqui, ó. A mais B. C igual a mais B. E C mais igual B. Isso aqui é o seguinte. Aqui ele vai pegar o conteúdo de A, somar com B e armazenar em C. Aqui é como se ele fizesse assim, ó. C vai receber o conteúdo de C mais o conteúdo de B. Então vai pegar as somas dos dois e armazenar em C. Esse que é essa que é a semântica desse operador. Então, quando a gente sobrescreve esses operadores, a gente além de ter que concatenar as strings, concatenar é a operação, é o nome da operação que a gente dá quando a gente junta duas strings. Então, assim, quando a gente soma ou quando a gente concatena duas strings, então a gente une.
Por exemplo, na string A a gente passa olá e na string B passa mundo. Então, ao somar as duas, a gente concatena, vai ficar olá, mundo. Tá? A gente junta. Concatenar significa juntar. Então, a gente junta as duas strings. Na linguagem técnica de programação, o termo que usa é concatenar. Tá? Como é que concatena duas strings? Pô, mas o que que é isso? Né? Não, ele está concatenando duas strings, está juntando, está somando. Então, quando vocês ouvirem a palavra concatenar, ela aparece muito na área de programação, significa isso, que está juntando as strings. Vamos lá, como é que funciona aliás, alguma dúvida até agora, pessoal? Esse strcpy é o quê, professor? Tá. strcpy, ela é uma função do C. Vamos ver aqui, ó. C plus. Vamos lá. strcpy. É de string copy, né? CPY é de copy. Aqui, ó. strcpy, string copy. O que que é esse método? Cópia de string. Vamos jogar lá no. Joga aqui, ó. Agora foi, ó. Então vamos pelo tradutor mesmo, ó. Só que daí ele traduz os nomes, mas vamos lá. String copy. Ele está dizendo assim, ó, copiar string, né? Ou seja, é um método que faz a cópia de uma string. Copia a string C apontada por source para a matriz apontada por destino. Então tem duas variáveis, né? Uma chamada fonte e a outra destino. Então a segunda chama fonte e a primeira destino. Então ele copia o que está na segunda para o que está na primeira. Incluindo o caractere nulo de terminação. Então o barra zero é copiado também. Para evitar overflow, ou seja, que ela estoure, né? Por exemplo, eu quero botar uma string muito grande numa matriz pequena, ele vai fazer uma cópia que não cabe, tá? Então ele está dizendo que destino tem que ser grande o suficiente para caber o que está na origem, né, na fonte, incluindo o caractere nulo. E aí aqui, ó, pessoal, o legal é o seguinte, ó, tem até exemplo de uso, ó, né? Como é que usa string copy. Tá? O mesmo vale para ST. Essa função fica aqui, ó, em cstring, ó. Então tem aqui, ó, string cat, string cat, memcopy, string comp, string call, é, ó, string len que a gente estava usando. Como é que é, ó, string len? Get string length, né? Pega o tamanho da string, né? Retorna o comprimento da string em C, tá? O comprimento da string é determinado pela sua terminação com o caractere nulo, tá? Então ele conta quantas letras tem, né, quantos caracteres tem até ele encontrar o barra zero. A hora que ele encontrar o barra zero, ele para a contagem. Então é assim que funciona string len. Então essas funções todas do código, vocês conseguem, tá? String len, string copy, vocês conseguem ver o que que elas fazem
Todas lá pelo C++. C++ é uma mão na roda. Bom, como é que funcionam os operadores então? É assim, ó. Vai fazer um if. Por quê? Porque a gente precisa saber se a soma das duas strings vai ser maior do que o tamanho máximo que a gente consegue armazenar. Onde é que a gente pega o tamanho máximo? O tamanho máximo é a variável max. Então a gente vai ver, ó, se o comprimento de str, ou seja, né, de quem está à esquerda, mais o comprimento de SSTR, ou seja, de quem está à direita do operador, se a soma do comprimento das duas, ou seja, o comprimento total, tem que ser menor que o comprimento do máximo, tá? Se isso for verdade, aí ele chama string cat, que é o método aqui, ó, cadê? C++, ó, string, cadê? String cat, ó. String cat, ó. Concatena string. Então, para a gente concatenar a string, ou seja, juntar a string, a gente usa esse método. E aí é só chamar ele aqui. Ó, string cat, passa str e passa s.string. E aí retorna uma nova string passando o str. Né, e aí em str vai estar armazenado o resultado da concatenação, ou seja, da soma das duas strings. Vamos lá que está acabando a aula, vocês têm outra aula agora. O operador de mais é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, só que aqui, né, ele foi feito utilizando um vetor temporário. Por quê? Porque o mais igual, olha só, o mais igual eu atualizo aquele ao qual eu chamei. E o mais, não. Então, se eu somo A com B, eu não posso alterar nada em A, nem alterar nada em B. Eu só vou alterar em C. Aqui não, aqui eu estou alterando em C. Então, por isso que aqui funciona. Agora, aqui não, eu preciso criar um vetor temporário, fazer a cópia de str para esse temporário, para depois fazer o mesmo processo, tá, do operador anterior, só que considerando agora o vetor temporário de caractere. E como é que usa? Olha só. A gente criou um objeto S1, string 1, que tem a frase Feliz Aniversário, S2 com a palavra Denise, S3 Bom Dia, S4 e S5 são vazias. E aí a gente vai dar um print em S1, S2, S3, depois vamos concatenar algumas delas, ó, e printar novamente. Então vamos lá, ó. Compilou, executou. Olha só. Então S1, ó, feliz aniversário, S2, Denise, S3, bom dia. Aí a gente vai pegar S3 e concatenar com S2, ou seja, S3 vai receber o que já tem em S3 mais o conteúdo de S2, ou seja, bom dia, Denise. Ok, tá certo, bom dia, Denise. Aí na linha 77, S4 vai receber o que tem em S1 mais S2. S1 é feliz aniversário, S2 Denise. Então olha lá, ó. Feliz aniversário, Denise. Ok. E na linha 78, S5 recebe S1 mais S1, ou seja, feliz aniversário, né? Tá certo, funcionou também, ó. Saída feliz aniversário, tá? Então, pessoal, isso aí é um outro exemplo de como a gente manipula objetos, tá? Com operadores básicos. Pessoal, ficou alguma dúvida? Não, professor. A Só gente está pegar, correndo agora, mas é que falta 3 minutos para começar a próxima aula. pegar os slides e vai escrevendo o código. E qualquer dúvida, pergunta ao professor.
Tá? Eu vou pedir para vocês que vocês façam o código, tentem, né, digitar, compilar, e qualquer dúvida que vocês tenham, podem me mandar no grupo qualquer hora, que eu respondo lá para vocês. Segunda-feira era dia letivo, pessoal. A gente não teve aula síncrona. Então, duas coisas podem ser feitas. A gente pode recuperar esse horário em outra atividade síncrona, ou eu posso considerar uma atividade assíncrona, ou seja, 2 horas de atividade, né, sem o acompanhamento direto. Mas como a gente está bem no início, a gente pode ir planejando isso aí ao longo do semestre. Certinho, pessoal? Beleza, professor. Beleza. Pessoal, obrigado por terem participado da aula. Qualquer dúvida, não deixem de me procurar no grupo. E logo, logo eu já vou colocar algumas questões para vocês irem exercitando esse conteúdo aí. Certinho? Beleza. Ok. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Professor, boa noite.